estava ali como 100% Deus, ele estava como 100% homem, ser humano. E os 3 únicos homens que conseguiram aqui na terra jejuar 40 dias e 40 noites, aleluia, um foi Moisés no monte Horebe, ficou 40 dias e 40 noites com Deus lá no monte Horebe, sem comer e sem beber, na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, me canta la rabaço e andrepaz. O segundo homem foi Elias, que estava fugindo de Jezabel, e ele deitou-se debaixo de um zimbro para dormir, e o anjo acordou ele e tocou nele e disse: coma e beba. E ele comeu e bebeu, voltou a dormir. Depois o anjo tocou nele de novo e disse: coma e beba, aleluia, porque com a força dessa comida tu caminharás 40 dias e 40 noites, louvado seja o nome do Senhor. E com a força daquela comida ele não comeu mais, aleluia, caminhou 40 dias e 40 noites sem comer, sem se alimentar, até chegar no seu destino final. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso, aleluia, que esses 3 homens, aleluia, louvado seja Deus, ali no monte da transfiguração, apareceu quem ali para Jesus? Apareceu Elias e Moisés, porque foi os 3 únicos que conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites sobre a face da terra. Não teve outro, até hoje não teve outro. E canta la raça de André Plá. Então eles tiveram a honra, eles tiveram o privilégio de estarem ali no monte da transfiguração com Jesus Cristo. E Pedro, quando viu a cena, tomou a palavra e disse: quão bom é estarmos aqui, Senhor. Se quiseres, preparemos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, decanta la raça de André Plá. E chegou o tentador, e vendo-se que Jesus estava com fome, ele disse: se tu és o Filho de Deus, aleluia, pegue essas pedras, faça que elas se transformem em pães e coma. Aleluia, glória a Deus, que desafio, irmãos. Aleluia, que desafio. Jesus com fome, aleluia, e Jesus poderia fazer aquilo, aleluia, como 100% Deus que ele era e que ele é, aleluia. Ele poderia fazer aquilo, porque depois disso nós vemos que Jesus transformou a água em vinho. Para ele transformar a pedra em pão era a coisa mais fácil. Se ele transformar em vinho, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele, conhecendo as escrituras, aleluia, ele olhou para o inimigo e respondeu para ele segundo a palavra de Deus. Ele não respondeu, aleluia, aleluia, de qualquer maneira. Ele respondeu segundo a palavra de Deus. Para vencer o inimigo, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que nós podemos vencê-lo com a palavra de Deus. Aleluia. Jesus respondeu para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Mas da onde está escrito isso que Jesus falou? Aleluia. Jesus disse que estava escrito, mas da onde está escrito isso? Jesus citou para Satanás o Deuteronômio, Pentateuco, capítulo 8, versículo 3. Aleluia. Pois ali está escrito: ele te humilhou, ele te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que vocês não conheceram e nem seus pais conheceram, para dar a entender o homem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, recanta la raça de André Plá. Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 para o diabo. O diabo também conhecia, porque ele estava lá no deserto, aleluia, juntamente com o povo de Deus, sondando ao derredor ali, bramando como leão, buscando a quem ele podia tragar. Então ele sabia disso, aleluia. E ele então, Jesus não cauteou ele caiu por terra, mas ele não deu por vencido. Ele não deu por vencido. Ele levantou, aleluia, não cauteado, levantou e foi para cima, partiu para cima. E diz a Bíblia, aleluia, que ele pegou Jesus em espírito, isso muito rápido. Ele levou Jesus até em Jerusalém, no pináculo do templo, no lugar mais alto, aleluia, colocou Jesus lá em
aleluia, se tu és o Filho de Deus, pula daqui de cima lá embaixo, porque está escrito aos seus anjos, que dará ordem aos seus anjos, aleluia, para que não tropece com o teu pé em pedra. E agora, hein? O diabo citou para Jesus as Escrituras. E para Jesus sair dessa agora, hein? Porque o diabo citou a Escritura para ele, que parte da Escritura o diabo citou para Jesus. Salmo 91, versículo 11. Aleluia. O diabo disse para Jesus, está escrito no Salmo 91, versículo 11, a teu respeito, que dará ordem a teus anjos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pode pular, não vai acontecer nada com você, se você realmente é o Filho de Deus. Aleluia, nós temos que conhecer as Escrituras, irmãos, para a gente combater não só o diabo, mas combater o mundo, aqueles que é contra, aleluia, combater a carne, combater, aleluia, os principais, as potestades, os príncipes da século, desse século, e as horas espirituais da montanha das regiões celestiais. Nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, aleluia, e para Jesus sair dessa agora, hein? Porque o diabo confrontou ele com a própria palavra de Deus. Jesus olhou para ele e disse, aleluia, mas também está escrito, aleluia, não tentarás ao Senhor teu Deus, aleluia. Jesus não continuou o inimigo novamente, ele caiu por terra, foi para a lona. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Onde está escrito isso? Deuteronômio, aleluia, capítulo 6 e no versículo 16: não tentarás ao Senhor teu Deus, como tentaste em Massa, em Meribá, no deserto. Oh, canta la raçuriana de flas, aleluia! E o inimigo caiu por terra, aleluia! Mas ele não se deu por vencido, ele reagiu, levantou-se e partiu para cima, aleluia! Partiu para cima. Nós temos que conhecer a Bíblia. Paulo disse no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, a fim de usar de ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Deus. Propondo, pois, essas coisas, irmão, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as sãs palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velha, e exercita-te mesmo